Fala povo, beleza? Aqui é o Israel Uizu e bem-vindos a mais um Revisando, onde eu analiso mangás semanalmente e o mangá escolhido até então é Kamono Hashiron no Kidansuiri. E é isso, estamos aqui para o terceiro episódio. Quem tiver interesse nos demais episódios, os dois eles estão no meu canal, eu vou colocar o link aqui embaixo para a playlist que tem todos os episódios. Enfim, vou falar um pouquinho melhor a respeito de tudo isso, mas antes vou continuar me apresentando. Como eu já devo ter falado, aqui eu já é o Izu e eu faço parte do Portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku, e também eu faço parte da Escola de Mangá Japan Sunset, que está com aulas online, tem vários planos disponíveis, os links estarão aqui embaixo. E uma coisa que já me perguntaram é o que seria mentoria de desenho. Porque um método que nós fazemos na nossa escola é de um acompanhamento individual do aluno. A gente não simplesmente foca em ensinar, passar conteúdo e a pessoa que se vire para conseguir acompanhar. Não, nós acompanhamos o aluno, tipo, a velocidade com que ele consegue, sabe, assimilar, o objetivo dele, nós instruímos para ele justamente se focar naquilo que ele tem interesse, seja por hobby, seja desenho realmente profissional e outras coisas. Então, ah, quem quiser, dá uma olhada aqui, pode ter até aula comigo, olha que bacana. E, para dar um exemplo, aqui estão alguns dos meus desenhos, e isso aqui, aliás, é o meu mangá, T-Hunters, que ele tá com capítulos online disponíveis, link aqui embaixo novamente. Estou extremamente perto de ter novidades dele, e por enquanto vocês podem conferir os capítulos gratuitos. E aqui tem algumas amostras de artes minhas. Quem já viu nos outros vídeos, são as mesmas imagens basicamente. Mas só para vocês terem uma noção, beleza? E uma coisinha que tá rolando bem bacana. No, uma, um tweet meu, uh, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele tem a função de aglomerar, de juntar perguntas que vocês podem fazer para o autor deste desenho aqui. Por quê? Na nossa escola de mangá, tem um professor, que é um grande amigo meu, aliás, que é o Mauricio Osamu, e ele deu aula, não, ele trabalhou no Japão durante 16 anos com o mangá, produzindo mangá. Então ele tem muita experiência, gente. E nesse tweet, eu digo que quando chegar a 50 perguntas no total, pode passar. Enfim, eu vou escolher as melhores para fazer um vídeo com o Maurício entrevistando ele com as perguntas de vocês. Então a oportunidade de vocês interagirem com um mangaka, sabe, profissional que veio lá do Japão. Olha só a oportunidade. Eu aproveitaria se fosse vocês. E pode ser qualquer pergunta, gente. Pode ser desde as mais simples até as mais complexas. Pode ser sobre a produção de mangá, sobre a vida profissional dele, sobre dicas, curiosidades sobre mangás, produção e Japão em si. Então aproveitem, tá bom? Pode ser mais de uma pergunta. O link vai estar aqui embaixo. E aqui um exemplo da arte dele. Aqui é outro exemplo da arte dele. Opa, não vamos apressar as coisas. Aqui, ó. Mostrando como o cara ele é espetacular. Estão vendo? O Instagram dele vai estar aqui embaixo também. Vocês podem conferir mais artes dele. Beleza, então. Vamos lá para o ponto principal do vídeo, que é a análise de Kamono Hashiron no Kingdom Suiri. Então, gente, o mangá ele sai uh, todo sábado e eu costumo fazer os vídeos no domingo. Só que às vezes eu fico ocupado demais, porque a minha vida é muito ocupada. Quem me conhece há algum tempo já sabe disso. E aí às vezes não dá pra fazer no domingo. Então, como hoje, por exemplo, estou fazendo na segunda-feira. E pra quem não sabe, Kamono Hashiron no Kingdom Suiri é da mesma autora de Katekyo Hitman Reborn, que já foi lançado aqui no Brasil, todos os mangás, se eu não me engano. Vocês podem dar uma procurada. A Akira Mano, que é a autora, ela também já fez o character design desse anime aqui, o Psycho Pass. A arte dela é muito bonita. E esse mangá ele sai semanalmente no Manga Plus.
que é o aplicativo e site de mangás oficial da editora. É a editora Shueisha? É, tá aqui, da editora Shueisha, que é que publica todos esses mangás aqui, ó. Editora da Shonen Jump, enfim. Então vocês podem ler mangás de graça lá. E inclusive eu vou deixar o link desse capítulo aqui embaixo. Os capítulos estão disponíveis em inglês e em espanhol. Tem rumores de que pode vir a ter capítulos em português, mas nada confirmado exatamente. Enfim, e aí é legal a gente ler e, ah, sabe, dar valor para essas formas legais de se ler mangá. E dá pra treinar o inglês e o espanhol, hein? Beleza? Então, eu aconselho, eu não vou mostrar todas as imagens. Sim, isso aqui é uma imagem do capítulo anterior. Calma, gente. Então, eu não vou mostrar o mangá aqui. Eu mostro só algumas imagens só pra dar noção do que eu tô falando, mais ou menos. E eu aconselho vocês a clicarem no link aqui embaixo e acompanhar, quem quiser, né? Acompanhar ao mesmo tempo que eu falo o mangá, o capítulo. E principalmente porque tem algumas páginas que eu paro e analiso a página, a narrativa em si. Muito do que eu vou falar aqui são coisas que eu, sabe, que trato nas minhas aulas lá da escola. Então, ah, eu vou passar um pouco do meu conhecimento e é legal, tipo, quando eu falar de página, vocês verem a página em si. Mas, se não for possível, pelo menos vamos acompanhar aqui coisas a respeito de roteiro e outras análises que eu vou fazer aqui, de outros detalhes. Então, no capítulo anterior, a gente teve um caso muito interessante que eu gostei bastante, que foi desse porquinho, cofre de porquinho aqui. E que no final das contas, ele serviu muito para aprofundar um pouco mais a relação e a personalidade do Kamonohashi e do Ishiki. E eu gosto muito dessa ideia de que o Ishiki, ele é um zero à esquerda como um detetive e o Kamonohashi vai meio que treinar ele, transformar ele no grande detetive. A ideia é muito legal. A única coisa que eu critiquei no capítulo passado foi que eu acho que a ideia tá certa, a ideia tá legal, só que o desenvolvimento tá meio estranho. Eu não consegui sentir bem a progressão, assim, no Ishiki. Porque, tipo, eu não consegui sentir se no capítulo passado, por exemplo, foi ele dizendo toda a solução do mistério, ou se foi o Kamonohashi que falou pra ele, porque teve um corte entre uma cena e outra e não deu pra saber muito o que aconteceu. E eu queria que a autora fizesse a gente sentir um pouco mais isso. Que o Ishiki tá, tipo, melhorando por mérito próprio, sabe? E é isso. Porque senão ele, até agora, beleza, dá pra aturar. Só que se a autora não começar a ficar esperta e desenvolver um pouco melhor o Ishiki, ele vai ficar um personagem bem boring, bem chato. Enfim, vamos continuar. Então, para esse capítulo 3, aliás, antes desse momento aqui, a gente tem uma página colorida. E olha que interessante, essa página colorida. Ahn, é os três personagens que estão começando a ser, né, o trio, aparentemente, que vai ser o foco dessa história, que é o Kamonohashi, o Ishiki e a Amamiya Senpai, que é a senpai do Ishiki lá no departamento de polícia. E tem vários elementos orientais aqui, típicos do Japão, e eu acho que é principalmente relacionados à situação desse capítulo, porque o capítulo, ele é... O nome do capítulo, inclusive, é O Caso dos Assassinatos... Não, do assassinato do... do assassinato nas fontes termais de Benizome, que é uma região aqui que eu não sei se existe de verdade, ou se é criada exclusivamente aqui para a história. Enfim, muito bonita toda a arte dela, colorida. Eu só fico curioso que já é o terceiro capítulo com arte colorida. E, gente, isso deve dar muito trabalho e eu tô estranhando um pouquinho que os capítulos estão muito grandes. O primeiro capítulo ele teve 70 e poucas páginas. O segundo ele teve cerca de 40 e esse aqui acho que tem 30. Para capítulo semanal tá muito grande. Capítulos semanais costumam ter entre, sei lá, 15 a 20 páginas. E todos até agora tiveram mais de 30.
E isso deve dar trabalho pra caramba. Deve estar sendo, sei lá, feito há muito tempo essa história toda. Talvez Kemonohashi seja uma série curta fechada. Seria bem interessante. Porque dá pra enrolar bastante com ele, fazer meio que casos da semana. Só que, né? Tomara que prefira não fazer isso. Então seria legal se fosse uma historinha fechada, assim, começo, meio e fim bem definidos, e já tá tudo planejado, e aí costuma não ter tantas coisas que sobram assim, né? Geralmente os capítulos têm coisas mais relevantes pra história andar pra frente. Ah, é, dá pra trás. É, dá pra andar pra trás, né? Então andar pra frente não é redundante. Enfim, vamos lá. Uma coisa que eu tô gostando é que a autora apresentou a escola a Academia Blue de treinamento de detetive no primeiro capítulo e no segundo e terceiro agora, ela não esqueceu. Ela tá continuando a desenvolver, a expandir o universo da história. Isso é muito interessante. Uma dica para você manter o leitor interessado é o leitor sentir que tem novidades, sabe? Acontecendo, assim, a cada capítulo, nem que seja um pouquinho. E quem faz isso, geralmente, bastante é o One Piece, mas não exatamente novidades a cada capítulo, mas novidades a cada arco. Cada arco de One Piece, nem que seja um pouquinho, ele expande o universo. Essa expansão no universo acaba fazendo a gente tendo mais interesse na história. Tipo, nossa, olha só quanta coisa nova tem por aí. Essa sensação de novidade costuma atrair o leitor, ajuda a atrair. Não que seja a única coisa que não é necessária para atrair o leitor, mas ajuda nisso. Então é legal como ela não esquece e cada vez, cada capítulo, ela vai dando um pouco mais de informações pra gente. E nesse aqui, inclusive, mostrou coisas bem interessantes. Porque mostrou basicamente a diretora da academia, que é essa moça aqui, ela tendo uma reunião com os especialistas, professores da academia, instrutores, a respeito do Kamonohashi. Porque, né, a gente ficou sabendo que no capítulo anterior que meio que ele foi expulso porque todos os culpados dos casos que ele pegava acabavam mortos. E a gente sabe por quê, por causa daquela condição estranha que ele tem. E por causa disso, eles acabaram, aliás, ficando sabendo que ele voltou a resolver casos, que ele voltou a, sabe, agir, sendo que ele não podia. E aí, basicamente, eles vão fazer o óbvio, investigar ele. Ela ordena que comece uma investigação, ah, né, atrás do Kamonohashi. Porque, tipo, ele foi expulso, mas tecnicamente ele não cometeu nenhum crime, né? Ele meio que todos os culpados acabavam mortos, mas meio que não dá pra culpar ele, né, a respeito assim do não tem nenhuma prova cabal assim que ah, consiga culpar ele. E eu imagino que seja por isso que eles não prendem ele ou nada do tipo. E aí então, a única coisa que pode fazer aparentemente é mandar alguém investigar ele, e é o que ela faz. Porque todos eles reconhecem que ele pode ser um perigo. E aí tem que ficar sob supervisão. E, e ele era, inclusive, o melhor investigador, o melhor aluno que a escola já teve, se eu não me engano. Eu adoro esses exageros que a autora faz. Sim, aparentemente ele foi, o cara que teve as maiores notas da história inteira da escola. Enfim, e aí ela manda esse cara aqui. Na verdade, ele se prontifica. E eu acho interessante que o design dele. Ela geralmente faz uns designs legais, bem variados, marcantes. E o design desse cara eu achei interessante que, tipo, ele já parece um cara que vai dar ruim. Que ele, um cara com aquela aparência nojentinha, que ele vai fazer alguma coisa ruim, que ele tem alguma, sabe, planos. E deixa-me ver qual é a. Cada um deles tem uma especialidade, né? Cada um deles é um instrutor em algum assunto. Tem instrutor de disfarce, de autópsia, de arrombamento, enfim. Esse é de rastreamento. Enfim. E aí se prontifica para investigar o Kamonohashi. E, continuando a história, Kamonohashi e o Ishiki, eles ganham num bingo, um bingo? Alguns sorteios, uma loteria.
Tá, eles ganham numa loteria uma viagem pra Fontes Termais, que é o tema da história. E é Fontes Termais nesse lugar, Benizome. E quando eles estão indo pra esse lugar, o antes, no dia anterior, o taxista, o motorista, né, que tá levando eles, fala que no dia anterior teve uma chuva muito forte e que esse lugar se chama Benizome porque há muito tempo atrás, um senhor feudal, ele deu esse nome depois de ver o vermelho das folhas que tem no lugar, refletidos, da montanha que tem no lugar, refletidos na água das fontes termais. E aí Benizome aparentemente tem alguma coisa a ver com isso, o significado da palavra. Enfim, só que aí o cara fala tudo isso achando que eles vão ir pro prédio principal, pro o hotel principal. Só que na verdade o Kamonohashi fala que eles não vão pro principal, eles vão pro anexo, e que é uma extensão, né, da rede de hotéis aparentemente do lugar. E o cara fica até assustado, para o carro e começa a tratar eles diferente. E aí, ele dá até outro panfleto pra eles explicando a respeito do lugar. E eles vão pra um lugar assim, todo acabado. O anexo é todo, até a calha aqui, ó, toda desconjuntada. Parece totalmente abandonado. Sem todo aquele aparente conforto e luxo que teria no o outro hotel. E hum, aí eles encontram os funcionários e junto com os funcionários está esse cara aqui. O que me faz pensar que talvez ele tenha armado tudo para eles irem para esse lugar e ele ficar de olho no Kamonohashi e talvez conseguir informações a respeito dele. Principalmente porque ele dá a dica. Quem puder ir para a página 8 vai ver que a autora dá a dica fazendo ele passar por perto do Kamonohashi e do Ishiki quando eles ganham o quando eles ganham a loteria, né, o sorteio todo, e ele passa por eles e dá um sorriso. Isso é uma coisa interessante, gente. Às vezes, menos é mais. Evite tratar o seu público como burro. Às vezes, você dá só uma pista assim de imagem, sabe, visual, o público já pega, nem que seja o grosso da situação. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, da página 8, a gente não precisa entender totalmente. O cara talvez falando, pensando sobre o plano dele, sabe? Tramando, tendo um bigodinho, fazendo. Meu plano é esse. Às vezes, se a gente só, por exemplo, aqui, ó, mostrar o cara com um sorrisinho assim sarcástico, depois de passar perto deles quando eles ganham a loteria, a gente entende, putz, tem alguma coisa errada aí. E aí, quando ele aparece depois, a gente já faz a conexão, mesmo sem ter explicado detalhadamente tudo. Então é legal quando. Opa! Pra trás. Então é legal quando você deixa o leitor fazer essa conexão sozinho. Que o leitor ele fica até mais interessado tentando entender, em vez de você jogar tudo explicadinho, mastigado na cara dele. Enfim, o cara então, quando eles chegam, ele faz um joguinho de adivinhação com o Ishiki e o Kamonohashi, talvez para inclusive testar os conhecimentos do Kamonohashi, porque ele meio que adivinha que o Ishiki é parte do departamento de polícia, só olhando as roupas dele, o sapato principalmente, e o Ishiki fica surpreso. Nossa, você acertou, como você sabia e tal. E aí explica tudo. E o Kamonohashi, ô Ishiki, isso foi um verde dele. Você caiu. Que na verdade, isso aí que ele disse pode ser também interpretado, por exemplo, para outras profissões. E não só para departamento de polícia. E aí, ah, enfim. É, o cara que a gente descobre que o nome dele é Spitfire, ou Fair. Spitfire, talvez, o nome dele. Ele pensa, com certeza, sem dúvidas, esse aí é o Kamonohashi. Então, provavelmente ele estava testando o cara. E há um negócio a ser falado sobre esse capítulo, é que o lugar, os cenários, aliás, do capítulo todo, estão muito bem detalhados. Eu falei a respeito disso no primeiro capítulo, que lá os cenários estavam tão detalhados que eu imaginei, nossa, provavelmente nos próximos capítulos não vai ter tanto detalhe assim, porque dá muito trabalho fazer tanto detalhe assim, principalmente numa obra semanal. É algo a mais que me faz pensar que isso aqui talvez seja uma obra curta. Enfim.
Ah, e esse aqui tá muito detalhado. Só que isso aqui não é de graça. Ela precisava detalhar tanto assim? Não, não precisava, mas isso acaba agregando mais à história. Porque nesse capítulo aqui, o lugar, ele tem muita relevância. Tem vezes, por exemplo, que o cenário não é importante na história. Que às vezes só o ato dos personagens é importante. Por exemplo, observem na página. Vejamos. Na página 9. Na página 9, onde eles estão. É logo depois que eles ganham o sorteio e eles estão no carro. Notem que o interior do carro quase não aparece. Ela foca só nos personagens. E o interior do carro, às vezes, na maioria das vezes, é só um, um fundo preto, sabe? O cenário. Então o interior do carro não é importante. É importante ali eles falando com o motorista. Agora, quando eles chegam no lugar, o lugar é muito importante. Então é bom se vocês puderem, quando o cenário é importante na história de vocês, detalharem, deixar ele bem em evidência, para justamente ah, ressaltar a relevância dele na história. Que nem como foi no capítulo anterior, que quando a menina foi se afogar, a água foi desenhada de forma muito detalhada. Enfim, e aí eles se registram no hotel e vão para as fontes termais. E lá, o Ishiki finalmente nota a, a marca no pescoço do Kamonohashi. Aquela marca que a gente está vendo desde o primeiro capítulo. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Essa marca que a gente está vendo no pescoço dele desde o primeiro capítulo. E até agora não tinha aparecido o que era. E o Ishiki finalmente pergunta: que raio de marca é essa? E o Kamonohashi dá a grande resposta de que ele não sabe. Ai, mas ele diz que teve uma vez que ele foi muito ferido pelo corpo inteiro, mas por algum motivo só essa marca permaneceu. Inclusive, no começo do capítulo, quando a diretora ela tá vendo os arquivos secretos da academia a respeito do Kamonohashi, tem imagens a respeito de algum alguma situação em que várias pessoas estão aparentemente mortas no chão, cobertas de sangue, e o Kamonohashi tá com essa ferida no pescoço e com os ferimentos pelo corpo todo. E o que aumenta mais o mistério a respeito dessa marca, ela realmente é bem relevante na história. Enfim, e aparentemente eles talvez saibam, talvez não, a respeito dessa marca. Curioso isso. Mas aparentemente o Kamonohashi não sabe. Ele diz que ele foi muito ferido e aí depois sobrou só essa cicatriz por algum motivo. E ele não sabe o que é, mas ele gosta que pareça um número 6, porque é um número conectado ao nascimento dele. Enfim, e aí o Kamonohashi começa a falar que aquela história toda do taxista a respeito de como esse lugar ganhou o nome de Benizome, ahn, foi provavelmente uma enfeitada, assim, foi só pra ficar bonitinho, quando na verdade tem uma outra história que diz que a fim de manter o nível do rio baixo, né, dele não transbordar, dele não correr uma enchente, os, as pessoas do vilarejo próximo, eles usaram como oferenda uma garota jovem, né, como sacrifício, para que não acontecesse esse, esse transbordar aí das águas do rio. E, naquele momento, as águas se tingiram de vermelho, quando ocorreu esse sacrifício. E provavelmente esse seja o motivo do verdadeiro nome do rio, que tem a ver com a cor vermelha na água. Enfim, e novamente, a autora, ela toma a sábia decisão de fazer essa exposição de informações com comédia, com interação entre personagens, assim, divertidinha. E isso deixa tudo mais bacana de se ler. Bacana, assim, fácil de digerir.
É uma dica pra vocês. Quando vocês precisarem dar informações pro leitor, tente deixar o mais natural possível, em vez de o personagem parar e fazer uma apresentação de PowerPoint. Geralmente as pessoas colocam, aliás, um personagem muito curioso, assim, o que não sabe nada, que ele representa a gente, tipo o Whisky. Aqui a gente é representado pelo Whisky. Geralmente chama esse personagem de Orelha, que é o personagem que não sabe de nada, introduzido naquele mundo, e aí o cara explica todas as dinâmicas pra ele. Enfim, tá. Aí todo mundo, depois das fontes termais, eles vão para ah, a sala carmesim, o quarto carmesim, sala carmesim, que aparentemente é o quarto que eles. É a sala de jantar, porque todo mundo se junta lá pra comer. E o Kamonohashi, ele tem algum patológico assim que faz ele gostar de ah, açúcar mascavo e principalmente xarope de açúcar mascavo. E aí ele até cobriu um omelete de arroz com açúcar mascavo. E que bizarro. Ele diz que isso é fonte de energia do cérebro dele e isso me lembra muito o L de Death Note. Talvez seja tudo porque açúcar, né, energia, basicamente. Enfim, o Whisky até fala que ele parece uma loja de doce japonesa. Enfim, eles dão uma olhada em volta e veem que ali estão todas as pessoas que estão, né, hospedadas no lugar. E são, com eles, 5 pessoas no total. Eles dois, o Ishiki Kamonohashi, mais um casal e uma moça, aparentemente, que tá sozinha. E o Kamonohashi fica querendo jogar jogo da vida. E eu gostei disso daqui, como a autora usa. Como eu falei, a comédia da autora aqui, ela não tá exatamente de graça. Ela usa muito pra jogar informações pra gente, sem a gente perceber. Aqui ela usa a piada de que o Kamonohashi, ele. Nossa, uma das coisas que eu. Uma da minha lista que eu fiz quando eu, né, não me isolasse mais das pessoas no mundo exterior, ir pra uma fonte termal e jogar jogo da vida com, né, com todo mundo, assim. E, e esteve isolado por 5 anos. E isso é interessante que desenvolve mais o Kamonohashi. Tipo, isso é uma coisa bacana, uma dica pra vocês, gente. Quando vocês fazem um personagem passar por alguma coisa, assim, por alguma situação na vida, é bom que aquilo repercuta em outras coisas, sabe? Que ele não se... ele passou por aquele isolamento de 5 anos e pronto. Ele é uma pessoa como qualquer outra que não, sabe, ficou isolado da humanidade durante 5 anos. E aqui mostra, ele tem um jeito todo pitoresco, ele tem uma lista que ele fez para o que ele ia fazer depois que ele saísse do isolamento, esse tipo de coisa. Então, colocar essas coisinhas ajuda a gente a sentir que o personagem é mais humano, que ele tá vivo de fato, porque esses são detalhezinhos que ajudam a compor o, sabe, uma sensação mais crível, assim, no personagem. E eu acho que, inclusive, ela usou essa comédia pra puxar outra coisa, Kamonohashi. Ele falou, quero jogar jogo da vida com todo mundo, e eu acho que, não seria melhor jogar ping-pong, que é algo que costuma ter, né, nas fontes termais? E eles vão na sala de ping-pong e ela tá em ruínas, e lá nessa sala de ping-pong, o Kamonohashi, ele acha um pergaminho que tem a lenda das águas carmesim, né? Das águas vermelhas. E, enfim. hum, Aí eles começam a jogar ping-pong. Kamonohashi diz, inclusive, que ah, quem perder ali vai ser o servo da vida inteira do outro. E o Ishiki, ele nem tem tempo de responder, ele defende a bolinha de ping-pong e a bolinha de ping-pong voa pra fora. E lá fora, voa pra fora através de um buraco no vidro e eles têm que ir lá pegar. E talvez isso seja relevante, porque até agora isso não foi tão relevante para a história, mas talvez essa parte seja relevante no próximo capítulo. Isso é o bacana de história de detetive, porque você fica atento a cada mínimo detalhe, querendo saber se, será que aqui tem uma coisa que vai fazer com que
o mistério seja resolvido, porque eles saem do lugar e começam a procurar a bolinha e eles não veem ninguém lá fora na fonte termal. E como tá frio, eles decidem, ah, né, depois se esquentar na fonte termal. E aí vai começar o que eu considerei a pior parte desse capítulo e algo que tá me incomodando até agora. Aqui, ó. Eles falando, aliás, eu esqueci de passar a imagem. Eles falando sobre a lenda, né, das águas carmesim, das águas vermelhas. E, enfim, depois disso, a gente vai vir para isso daqui que começa a acontecer algo que tá me deixando com medo aqui nesse mangá. Por quê? Porque tem a Amamiya, que é a chefe, a superior do Ishiki no departamento de polícia. E a gente é apresentado a essa personagem como uma personagem séria, sarcástica, durona. E no capítulo anterior, teve duas coisinhas. Ela se apaixonou aparentemente pelo Kamonohashi, só porque ela viu, nossa, ele é tão legal. Beleza, tudo bem, não é um grande problema, não é- se isso for desenvolvido bem, nem que seja só como comédia, mas não comprometa a personalidade tanto assim da personagem. Ah, interessante. Ah, aí depois tivemos o caso do Ishiki, ele gritando com a Amamiya Senpai, com a superior dele, pra ela para ela salvar a moça que tava indo se afogar, porque ele não podia, ele tava segurando o Kamonohashi, depois que ele usou os poderes dele, né? E aí ele dá uma ordem pra chefe dele. E a chefe dele acata a ordem mesmo a contragosto pra salvar a moça. Como é uma situação assim de risco, dá pra deixar passar, na minha opinião. Porque, uma situação de risco ali, ok, era uma exceção. Só que nesse capítulo aqui, principalmente, aconteceu mais coisas que meio que pegam aquela personagem que é uma superior, né? Lá tem um cargo mais elevado no departamento de polícia, que foi apresentada como séria, durona, sarcástica, personalidade forte, personalidade fechada, e parece que começa a, como eu posso dizer, para deixar ela mais humana, meio que enfraquecer a personalidade da personagem. E o jeito que isso foi escolhido, que eu não tô gostando muito. Eles, por exemplo, mostraram que enquanto o Kamonohashi e o Ishiki estavam nas fontes termais, ela chega lá. Ela foi outra ganhadora do bingo, do sorteio, da loteria, que ganhava uma viagem para esse lugar. E ela confundiu os banhos termais masculino e feminino. E ela entra no masculino, sem roupa nenhuma, e tem uma parte de comédia a respeito disso. E e a partir daí começa a mostrar que ela tá adquirindo uma personalidade, assim, pelo menos é o que tá sendo mostrado pra gente, mais infantil, que a gente não tinha visto até então. E aqui, ó, essa imagem aqui acaba representando isso. Aqui ela tá bêbada porque ela ficou muito aparentemente triste com o que aconteceu, né? Porque ela entrou na fonte termal errada, ela passou vergonha na frente do Kamonohashi, ela ficou muito afetada quando ela descobriu que ela cometeu esse erro e o Kamonohashi deve estar pensando, né, coisas erradas a respeito dela. E ela fica toda, sabe, que nem uma menininha. E isso eu não tô gostando muito. Que, ok, ela tá bêbada aqui, mas eu, eu tô com medo de que não pare só aqui. É essa situação. E isso me lembra muito um outro anime, que inclusive tem vídeo sobre aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, que é Inspectre, ou Kyoko Suiri. Que tem essa personagem aqui, que ela é uma policial, e ela também é apresentada como uma personagem muito séria, muito centrada, assim, ela não brinca muito, ela tem ela tem uma postura séria a maior parte do tempo, além disso ela é policial. E parece que pra cortar isso, é isso que eu tô sentindo. Eu tô quase achando que isso é um padrão lá nas histórias
do Japão. É sei lá, uma tática para deixar a personagem mais humana. Quando se trata de personagem feminina. Tipo, se ela for uma personagem mais séria, mais centrada, fazer o que aconteceu aqui em Kyoko Suiri e tô achando que tá acontecendo em Kamono Hashiron. Que é fazer a personagem agir como uma garotinha, adolescente, ou como uma criança até, pra humanizar ela. Pra mostrar que, ela não é, ela é durona, mas ela tem um ar mais frágil, digamos assim. E é frágil mesmo, não é tipo ah, leve. Tem um ar mais leve, um ar mais descontraído. Não, é um ar mais infantil, frágil, mais menininha. E aí acontecia de vez em quando com essa personagem aqui, que eu esqueci o nome, de Inspectre, que ela entrava muito na onda dessa personagem aqui, que essa aqui sim, ela é a menininha, novinha e que tem esse jeitinho mais infantil. Sendo que na verdade era pra ela ser meio que a mais madura. E tô com medo de que isso aconteça aqui com a Mono Hashiron. Porque sabe o que me dá a impressão? De que nos mangás, ah, sei lá, tem-se em algum âmbito aí, em alguns autores, essa ideia de que personagem feminina só pode ter dois extremos. Ou ela é menininha, fofinha, cuti-cuti, infantil, frágil, ou delicadinha, ou ela é ah, sabe, alguém de cara fechada, séria, rude, arrogante, ou mesmo se não for arrogante, séria e rígida, sabe? Esse tipo de coisa. E sei lá, eu não gosto de como. Eu não gosto disso, do jeito que eles têm que fazer isso pra personagem ficar mais, digamos, gostável, mais humana. Esse tipo de coisa. Enfim. Mas então, ela. Durante a bebedeira dela, tá todo mundo junto no quarto. No quarto não, na sala carmesim, aparentemente, que é a sala. Ah, não. Na sala de estar. Tá todo mundo junto na sala de estar. Inclusive o cara que foi mandado atrás do Kamonohashi. E ela ouve que o casal que tava lá, que tinha um casal antes, lembra? Eles vão se divorciar, mas parece que o cara tava só brincando. E aí ela chega assim toda chorosa e não, não se divorciem, por favor, e tal. E aí o Whisky fala que, caramba, então é assim que você age quando você tá bêbada, você vira uma bêbada triste, é isso? E aí ela fica brava e vai embora. E eu tô falando isso aqui porque, aparentemente, isso aqui vai ser muito importante. Onde cada um tava nesse exato momento dessa cena. Porque percebo que a autora, ela dá muito foco pra situar a gente. Por exemplo, na página 22, tem uma uma tomada aqui, um quadro, que mostra onde está cada um naquele momento e em qual horário. A autora mostra muito o Spitfire, ahn, olhando o relógio, pra gente saber qual é o horário que tá acontecendo tudo. Então isso aparentemente vai ser muito importante. E quando a Amamiya sai da sala de estar, e do hall lá que eles estão, ele olha pra ela. Ele sabe que ela saiu naquele horário. Enfim, um pouco depois, a moça do casal de antes também vai. ahn, ela vai dormir, aparentemente. Não, ela vai relaxar nas fontes termais, enquanto o cara vai ficar e jogar com o Kamonohashi e todos os outros que estão ali. As únicas pessoas que não estavam ali na hora, aparentemente, eram a Mamiya e a moça ali do casal. Aparentemente, todos os outros ficaram jogando até mais ou menos 2 da madrugada. E aí chega o dia seguinte, quando se descobre o corpo da moça do casal nas fontes termais. E com as águas todas tingidas de vermelho. E aí, a, a Mamiya Senpai, eu tô vendo aqui o detalhe, só um instantinho. Ela estima a hora da morte entre meia-noite e 2 da manhã. Então tá, meia-noite e 2 da manhã. Por isso que eu falei que os horários ali que estavam sendo mostrados pra gente são importantes. Isso, aliás, gente,
É uma dica. Quando você tem algum detalhe ali que é para ser importante, né, futuramente ou na própria cena, joga um close ali. Quando você usa close em alguma coisa, aquilo tem que servir pra algo. Seja pra mostrar a, a expressão do personagem, pra gente sentir o que, que ele tá pensando, né? Ou pra gente ver algum detalhezinho ali que vai fazer diferença naquele momento ou mais pra frente. Então, é bom usar o close assim quando você quer que o leitor foque ali naquele detalhezinho, por mais que ele não entenda no momento, mas seja futuramente útil pra alguma coisa. Enfim, aí a Amamiya, ela estima que a hora da morte dela foi entre meia-noite e 2 da manhã. E enquanto ela tá verificando o corpo, o Kamonohashi, ele faz o de sempre, ele chega do lado do corpo e fala que promete vingar a vítima. E finalmente, alguém faz algo que eu tô reclamando desde o primeiro capítulo, que toda vez que o Kamonohashi, ele faz toma essa atitude de ficar colado ali no corpo pra talvez conseguir alguma pista pra resolver o mistério, ele pode muito bem estar, sabe, adulterando sem querer a cena do crime. Pode comprometer a investigação. Enfim, pode comprometer a investigação. E até agora ninguém tinha falado nada, e eu fiquei meio transtornado que no segundo capítulo tinha um legista lá no corpo do Mistério da Vez, coletando material, sai fazendo todas as coisas, e o Kamonohashi ficou lá do lado e até meio que o legista, sabe, tirou o legista do lugar e o legista, opa, o cara da perícia forense. Não é legista. Tô confundindo aqui, foi mal, gente, desculpa aí. O, o especialista lá da parte forense, né? Ele tava lá no lugar. E aí o Kamonohashi chegou e ele, opa, foi afastado assim. E ninguém falou nada. E aqui, finalmente, quando ele chega perto, a Amamiya chama a atenção dele. E primeiro ela fica toda, meu Deus, Kamo-san. Só que depois ela fala pra ele, você não pode ficar aqui. Nós precisamos preservar a cena do crime, então por favor, não fique aqui. E tá, que ela só falou, quando na verdade ela devia ter, sai daqui, que isso aqui é muito importante, porque, gente, é sério, eu acho que, ah, sei lá, a partir do momento em que, na verdade, a autora mostra que ela sabe que não dá que não pode ficar adulterando sendo um crime assim, chegando muito perto do corpo, se não for algum perito, ah, eu vou ter que começar a cobrar mais. Porque, tipo, se era uma liberdade poética só pra funcionar na narrativa, beleza, eu acho que a gente não precisava cobrar tanto dela, porque as coisas não precisam sempre fazer sentido com a nossa lógica da vida real. Se fizer sentido, tipo, se for em prol da narrativa ficar mais interessante, tudo bem, tá? No geral, depende de como for trabalhado, mas no geral, tá tudo bem você sacrificar um pouco da lógica pra fazer com que ah, o objetivo ele seja alcançado com mais força, sabe? E eu achei que era isso que ela queria, só que a partir do momento que ela coloca a lógica aqui, eu vou ter que cobrar das outras vezes que essa lógica não aconteceu, principalmente no capítulo 2. E se acontecer de novo daqui pra frente, eu vou cobrar de novo, então isso aqui acaba se tornando um defeito. E porque isso é realmente muito, muito importante. Se vocês já viram algum documentário, algum programa a respeito de investigação criminal, né? E vocês sabem que isso aqui é extremamente importante, preservar a cena do crime e não deixar nada estranho contaminar a cena, porque as evidências que estão ali são muito importantes. Enfim, enquanto isso, o Kamonohashi analisa o corpo, dizendo que não tem nenhuma ferida visível, mas as circunstâncias são totalmente anormais. E aqui tem uma coisa estranha. Lembram que tinha Kamonohashi, Ishiki, Amamiya, um casal e mais uma moça, além dos funcionários, né? Além do Spitfire e os funcionários, mas tinha essas 6 pessoas. Então, a moça que estava sozinha, ela começa a falar e eu acho estranho, porque ela falou que não havia tantas folhas flutuando na água ontem. Esse
sangue vermelho. Essa água de sangue vermelho parece a lenda da garota sacrificada que tingiu a água de vermelho. E ela fala, It's her curse, né? É a maldição dela. Me soou muito como. Tipo, se for ela a culpada, eu vou ficar meio. É sério? Porque pareceu muito forçado isso aqui. Pareceu. ah, tipo, ela tentando tirar a possibilidade de ter sido uma pessoa que assassinou a moça e já ir pro âmbito de não, foi a maldição. Foi por isso que ela morreu. E aí pronto, não foi ninguém, foi a maldição, foi o espírito. Só que isso aí fica tão descarado que ela tentou mudar, que se for ela, mudar o foco, que se for ela, eu vou ficar meio decepcionado. Enfim. ah, e aí, o Kamonohashi, ele pergunta, ele fala pro Ishiki começar a interrogar as pessoas, o Ishiki começa a perguntar quem é que tava, se os funcionários notaram alguma coisa na noite passada, e os funcionários falam que a única pessoa que estava trabalhando era o Spitfire, e o Spitfire, ele fala, se eu estiver falando o nome errado, alguém aí nos comentários me corrija, mas o Spitfire, ele fala que ele estava prestando atenção em tudo e só teve uma pessoa que saiu do quarto antes de todo mundo e antes da moça que foi morta, que foi a Amamiya, quando ela saiu depois que ela ficou bêbada e se irritou com o Ishiki. E eu achei interessante que o capítulo poderia acabar aí, que poderia ser tipo já boom, assim, que eu já imaginava, na verdade, que iam colocar a culpa nela, porque já tinha a pista de que o Spitfire tinha visto ela saindo mais cedo. Mas eu gostei que o capítulo aí tem um twist no final. Que o Kamonohashi, ele já fala que isso está errado, que o culpado não é, ele afirma, não é a Amamiya, e que o culpado é alguém que está ali naquele momento entre eles, ou seja, o Spitfire, a moça que falou da maldição, a Amamiya, que não é no caso, né? O cara que fazia parte do casal, né? Que é talvez marido, que era o marido da moça, porque né, eles falaram em divórcio, e o Ishiki. E ele. E o Kamonohashi fala que o culpado está ali e que ele vai provar para eles, fazendo essa pose aqui, que já é uma pose que tá ficando já recorrente. Desde o primeiro capítulo ele faz essa pose assim com a mão estirada para frente. Aparentemente é o jeito, a pose marcante assim que a autora, uma das coisas marcantes que a autora decidiu pra ele, porque eu sempre falo que se você quer que seu personagem ele seja bem lembrado pelas pessoas, ele fique marcado na cabeça delas, vire algo assim mais forte, é bom você fazer coisas que deem a ele ahn, colocar nele características que sejam fáceis de lembrar. Por exemplo, que nem um exemplo fora do mundo dos animes e mangás. No seriado Chaves, que cada um dos personagens tem o seu bordão, né? Cada um deles tem uma frase que você ouve a frase e já lembra dele. Então, se é alguma frase, se é algo no visual, ou se é uma pose, uma atitude, já deixa o personagem mais marcante. Uma dica pra vocês aí. E eu gostei que a autora faz esse twist e que acontece, a gente já fica mais curioso. Porque ah, se terminasse com a Mamma Mia, poxa, eu pelo menos já imaginava que ela seria culpada, assim, que tentariam culpar ela. Mas terminando com o Kamonohashi dizendo que não, não é ela, o culpado tá aqui, e meio que já sabendo quem é e vai dizer como e porquê, já deixa o leitor mais, interessado. É legal, gente, vocês tentarem subverter expectativas do leitor, assim, sabe? Brincar com isso. Tentarem não só, ah, tipo, desviar a atenção. É uma coisa que, aliás, série de detetive precisa. É como uma mágica, você desvia a atenção do leitor com talvez um direcionamento com pistas falsas que possam levar a outro caminho, enquanto tem uma outra coisa acontecendo que pode fazer que, sabe, a solução ir para outro lado. E o que eu acho? Coloque aqui embaixo, aliás, quem vocês acham que é o assassino? O que está acontecendo? Eu vou dizer algumas possibilidades que eu acho. Se for essa moça aqui que falou da maldição, eu acho que é muito óbvio. Não gostei. Pode ser o marido, que ele matou a esposa de algum jeito.
Ou ah, o pode ser que a moça fingiu. Nossa, tem tantas possibilidades que a moça tá fingindo, né, a morte dela, que eu não acho, porque a Mamia, ela identificou que ela tá morta mesmo. A não sei que ela tenha tomado algum medicamento, né, pra parecer que tá morta. Ou isso tudo é um teste do Spitfire. Talvez ele esteja, sabe, tramando tudo isso junto com o casal e talvez as outras pessoas dali pra, sabe, ser um teste pro Kamonohashi. Pra ele, sei lá, coletar informações a respeito disso. Porque aparentemente não tava. Ele achou o Spitfire, né? Rastreou. Ou melhor, ele achou o Kamonohashi e tá querendo alguma coisa ali. Não é prender. Talvez ele queira pegar mais provas de que ele causa a morte dos culpados e aí talvez prender ele. E aí talvez ele esteja armando tudo isso. Não sei. Ah, ou pode ser algum dos empregados da mansão. E eles terem algum motivo aleatório aí que nem o Spitfire conhece. Enfim, essas são as minhas suposições. O que vocês acham? Digam aí embaixo. E é isso, gente. Esse é o capítulo. Obrigado por, novamente, estarem aqui comigo. E, se possível, ah, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem. ah, Sigam minhas redes sociais, que tem postagens lá minhas de assuntos que eu não trago aqui. Tem outros desenhos meus, enfim. E, se possível, só lembrando mais uma vez de vocês, caso, né, queiram perguntar algo pro Maurício aqui, ó, profissional, cara que trabalhou durante 16 anos no Japão com mangás, produzindo em estúdios de mangakas famosos, tipo Hokuto no Ken, por exemplo. Ele, então, ele vai estar participando de um vídeo meu, mas só depois de a gente conseguir juntar 50 perguntas no Twitch, que eu vou deixar fixado aqui na descrição aqui embaixo. Você vai lá no Twitch, faz a sua pergunta, porque é mais fácil de eu controlar assim, o número de perguntas. E a gente vai selecionar, eu, no caso, vou selecionar as melhores para perguntar para o Maurício. Pode ser perguntas simples ou complexas, tá bom? Vocês decidem. Aproveita, gente. Então tá, muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo capítulo que vai sair. No próximo capítulo, não, no próximo vídeo sobre o próximo capítulo. E o próximo capítulo vai sair dia 31 de outubro, olha só. Dia das Bruxas, Halloween. Que bacana. Então tá, domingo ou segunda sai o vídeo. Então, gente, tô gostando muito de fazer todo esse acompanhamento aqui, análise dos capítulos semanais. Gostaria de saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. E então é isso, a gente se vê no próximo episódio dessa série toda. Então, falou pra vocês. Boa semana. Tchau, tchau.